Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadharaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Prestakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismira Hasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Deviyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Sri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shri Rupa no Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Gopi Gita, verso 10. Então, continuando aqui a descrição do verso 10 sobre o que é Purvaraga. Então, Srila Gurudeva diz: o Venu Gita é a canção feita em Purvaraga, mas o Gopi Gita é cantado no humor de saudade, de separação, que acontece após o encontro. Então, só para recapitular o que significa Purvaraga. Purvaraga é o sentimento de saudade antes do encontro. Tá? No caso, o Gopi Gita é após o encontro. Ainda assim, mesmo nesse estado de separação, as gopis pensam: nós nunca nos encontramos com Krishna. O primeiro significado da palavra Viharanam significa caminhar com os amigos. Se refere ao Purvaraga. Mas quando as gopis falam sobre esse passatempo, ou de qualquer passatempo que aconteceu depois do encontro com Krishna, como por exemplo, ele caminhar ao lado de Srimati Radhika, Lalita, Vishaka e outras. Então, o segundo significado, ou o significado oculto é caminhando com uma moça, caminhando com uma donzela. Às vezes, quando Radha e Krishna eles estão caminhando, juntos, um ao lado do outro, Krishna ele descansa a sua mão nos ombros de Srimati Radhika ou nos ombros de alguma outra gopi. As gopis, então, elas espiam uma trepadeira que está enrolada numa árvore tamal. Elas observam as flores que estão ali desabrochadas nessa trepadeira e que adornam
a árvore com muito gosto, né, pela companhia que estão ali um oferecendo ao outro, né, e elas então se riem disso, né? Então, como se tivesse muitas manjares nessa trepadeira, elas simplesmente se satisfazem rindo, né? Ou seja, elas comparam o fato da trepadeira estar enroscada na árvore tamal, que representa Krishna, que é uma árvore de tronco negro, com o fato de Krishna estar com Radharani, né? Radharani estar abraçada com Krishna. As gopis então agora se lembram deste incidente, bem como da conversa que aconteceu naquele momento. E elas dizem: olhem, quão radiante está aquela trepadeira. E Krishna responde, indicando para a felicidade da trepadeira, dizendo que ela é devida ao fato de estar enroscada, né, num abraço muito apertado à árvore. Com essas palavras, ele intima as gopis, né, ele instiga as gopis com o seu desejo de se encontrar com elas dessa mesma maneira, ou seja, num abraço bem apertado, né, no qual elas ficariam intoxicadas de bem-aventurança e os seus humores profundos de amor por ele poderiam se intensificar cada vez mais. Mas agora Krishna não está à vista delas e elas estão se lembrando desses passatempos confidenciais com ele, da maneira como ele sorria, da maneira como ele olhava, os seus passatempos amorosos com elas e as conversas íntimas que ele mantinha com elas. E as gopis dizem: várias vezes você expressou de maneira brincalhona o desejo do seu coração de estar conosco. Quando nós nos lembramos disso, nós somos tomadas de um sentimento de esperança de que poderemos nos encontrar com você em breve. E fecha aspas, né? Então, cada uma das 4 palavras usadas nesse verso, que são Prahasitam, Prema Vikshanam, Viharanam, Irahasi Samvida, cada uma delas é superior, né, à subsequente, fazendo assim com que a quarta e última seja superior às outras, tá? Que é Rahasi Samvida. Como dito anteriormente, Prahasitam significa sorrindo ou gargalhando. Quando, junto com este sorriso, existe também um olhar, né, que aumenta o amor e a afeição, então isso é chamado de Prema Vikshanam. Tá? Então, na ordem das 4 palavras aqui descritas. A primeira, Prahasitam, que significa apenas sorrir. A segunda é sorrir com um olhar, Prema Vikshanam. Tá? Então, vai adicionando uma característica a mais àquilo que foi, né, feito anteriormente. E os passatempos amorosos das gopis com Krishna, chamados de Viharanam, são ainda superiores ao Prema Vikshanam. E como os amantes divinos olham uns para os outros e sorriem de maneira bem-aventurada, eles vagam dentro da floresta, né, com os braços dados. Superior a isso, e inclusive de todos os outros 3, é a conversa secreta entre eles, Rahasi Samvida, na qual eles tocam o coração uns dos outros, expressando humores inenarráveis contidos ali. Dessa maneira, existe então essa gradação dentro da plataforma da perfeição, que seria o bom, o melhor
e o ideal, vamos dizer assim, né? O perfeito, né? O bom, o melhor e o perfeito. A frase Rahasya Samvida também tem a sua especialidade, né? As conversas amorosas de Krishna com as gopis tocam o coração delas profundamente e elas ficam muito, vamos dizer assim, emocionadas, né, com isso. Como resultado, as gopis então elas não podem remover a lembrança dessas conversas íntimas, né, com Krishna, mesmo que elas desesperadamente queiram fazer isso. Elas não conseguem remover, né, da mente delas essas conversas, mesmo que elas queiram. E elas então concluem: nós acreditamos que essas interações foram baseadas em amor verdadeiro, mas agora nós vemos que você não é nada além do que um enganador e um hipócrita. Você nunca falou conosco do fundo de seu coração. Você falou apenas para nos enganar. Se você tivesse um pouco de amor e afeição por nós, então você apareceria diante de nós, mas você não está fazendo isso. Então aqui termina a leitura do verso 10, tá? Vamos então para o verso 11. Chalasyad brajat charayam pashum nalina sundaram natate padam shilatrinam kurei sidatitina kalilatam mana kantagachati. Ó mestre, ó amado, quando você deixa Vrindavana para levar as suas vacas e outros animais para pastar, as solas dos seus pés, que são mais macias do que um lótus, devem sofrer muita dor por causa das pedras afiadas, das gramas pontiagudas e também das cascas de grãos, né, deixados pelo caminho. Quando nós pensamos sobre isso, nossa mente fica muito agitada. Agora as gopis aqui expressam então a preocupação delas em relação a como os pés de lótus de Krishna podem estar sendo feridos, né, machucados por esses elementos da floresta, porque Krishna vai sempre descalço para a floresta, tá? Então elas sabem o quão macio é o pé dele, tá? Só que na verdade qualquer espinho que haja pelo caminho, qualquer pedra pontiaguda, elas se tornam como se fosse uma esponja, né? E elas jamais deixariam, né, machucar o pé de Krishna, porque em Vrindavana tudo é consciente, né? Qualquer partícula de areia tem consciência, então eles automaticamente entram em êxtase pelo toque que eles recebem dos pés de Krishna e eles amolecem, eles ficam totalmente macios, né? Como se fosse assim um caminho de plumas. Bom, então vamos para a leitura do comentário de Srila Gurudeva, Bhava Prakashika Vritti. As gopis então dizem: não somos nós que causamos dor apenas aos outros. Você também causa dor a si mesmo, né? E por causa disso nós sofremos. Então as gopis estão dizendo: Krishna, você não está causando dor apenas aos outros, mas a si mesmo, né? Quando você caminha por essas trilhas, por esses campos de Vrindavana, que podem conter objetos cortantes. Aqui elas querem indicar que Krishna tem um desejo muito forte de causar dor aos demais, mas também a si mesmo, sabendo que elas irão sentir também essa dor.
Então elas dizem: quando você vai pastorear as vacas com os seus amigos, você vaga pelas florestas, que é coberta de cascas de arroz, de trigo, e com gramas que são muito afiadas. Ainda assim, os seus pés de lótus são mais macios do que a mais delicada flor de lótus. Com certeza, essas cascas pelo caminho causam dor a você. Este pensamento, então, perturba nossa mente e nós ficamos muito agitadas. A palavra kalila significa confusão que leva a um sofrimento. E Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur revelou um significado especial para isso, ou seja, discutir. Ele explica que a palavra das gopis pode ser interpretada de outra maneira, que no caso quando elas dizem Kalilatam, nossas mentes, na verdade, instigam argumentação, discussão, e nós então ficamos assim absortas nesse humor de luta, de conflito com as nossas próprias mentes. Ele também descreve como as gopis, elas discutem com as suas mentes, e as suas mentes respondem, retaliam. As gopis dizem: ó mente, se os pés de Krishna de fato sentem dor quando ele vai pastorear as vacas, então por que ele vai fazer isso todo santo dia? Se isso realmente o machuca, ele não deve sair. Por que você fica se importando com isso, se preocupando com Krishna por causa disso? É o que as gopis dizem para a mente delas. Não faz sentido. Se fosse algo de ruim para ele, ele jamais faria. Mas se ele continuou fazendo, então não deve ser algo que de fato machuque ele. Mas ainda assim as gopis ficam preocupadas, e elas começam a questionar a própria mente delas, dizendo: mas por que, mente, você fica tão agitada, se preocupando com isso? E a mente delas responde e diz: ó meninas tolas, vocês não podem compreender o quão macios são os pés de lótus de Krishna, muito mais do que uma flor de lótus. Mas vocês devem saber que eles são extremamente frágeis. Com certeza, pedras, cascalho, plantas pontiagudas, etc., machucam os pés delicados de Krishna, e ele sente dor. Quando eu vejo isso, eu fico totalmente dominada pelo sofrimento. Isso é o que a mente das gopis está dizendo para elas. E aí as gopis respondem novamente: ó mente, ó coração, Krishna não pisa sobre essas coisas, ele tem olhos, ele evita pisar nesses objetos cortantes que causam dor, ele caminha pela grama macia, e pela areia fofa. Não é bem assim, respondem a mente delas. As vacas não têm coordenação no seu caminhar, e elas não caminham apenas sobre grama e areia macia. Elas caminham por todos os lados, A mente continua explicando. E muitas vezes elas entram por esses locais que são pedregosos, e Krishna as segue. E as gopis dizem: é verdade que essas vacas não têm inteligência, mas Krishna tem olhos. Então por que ele iria correr sobre pedras
pontiagudas, né, que poderiam cortar os seus pés. E a mente responde: você não tem nem mesmo um traço de amor no seu coração. Se você tivesse, né, se vocês tivessem, vocês saberiam que quando Krishna corre atrás das vacas, ele não tem nem tempo de considerar aonde ele está indo. Ele simplesmente corre através de Vrindavana, nem mesmo percebendo essas pedras pontiagudas. Elas, com certeza, ferem os pés dele. E eu não posso tolerar este pensamento. Ou seja, saber disso. Então agora, aceitando que suas mentes e corações estão falando a verdade, as gopis dizem: talvez Brahma, ele nos tenha dado esse nascimento de gopis simplesmente para nos fazer sofrer todos os tipos de misérias. A isso, a mente delas responde: ó gopis infelizes, sim, talvez ele tenha feito isso. Por isso mesmo vocês devem sofrer. Vocês devem permanecer vivas para sofrer. Vocês não podem permanecer aqui e tolerar a dor de Krishna. Né? De acordo com a minha preocupação, acompanhada pelo... E de acordo com o que eu percebo, né, acompanhado dos ares vitais, eu estarei abandonando os seus corpos. E quando eu fizer isso, vocês morrerão. Então, as gopis dizem para Krishna: você nos atormenta continuamente com muito sofrimento, ambos no encontro e na separação. Quando você entra na floresta para pastorear as suas vacas, nós sentimos um sofrimento infinito devido à separação de você. Existem muitas vacas correndo em todas as direções e para pará-las, você as acompanha, né, as segue, né, com um esforço tremendo para tentar reuni-las novamente. Você corre sobre caminhos mal feitos, né, sem nenhum tipo de pavimentação, né? E enquanto você faz isso, as cascas afiadas de grãos e outros objetos vão furando os seus pés. Quando nós pensamos nisso, nós somos tomadas de sofrimento, incapazes de incapazes de manter a nossa paciência. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur revela aqui um significado profundo das palavras das gopis. Elas querem dizer que as vacas são apenas animais, não têm sabedoria, né? Nem mesmo têm o poder de pensar: Krishna está nos seguindo, não importa onde quer que nós vamos. Né? Os pés deles são macios e podem se machucar. Então, as vacas não pensam isso. Se elas pudessem compreender isso, elas não iriam correr, né, por esses caminhos e buscariam, né, um caminho mais macio. Mas elas são apenas animais e não têm qualquer inteligência ou discriminação. Então agora as gopis dizem: essas pedras, essas gramas pontiagudas e outros objetos podem entrar nos seus pés, mas eles não entram no seu coração, mas eles entram no nosso coração. Então, esses objetos, eles aparentemente furam, né, o pé de Krishna, mas na verdade estão furando o coração das gopis. Nós sentimos dor porque você é o nosso Senhor, né? Você é o nosso amado, mas muito mais do que amado, né? Nesse caso aqui, Nata, como a gente viu no outro verso, significa aquele que
daquele que causa dor. Então, quando as gopis dizem, ó Nata, elas na verdade estão dizendo, ó aquele que sempre nos causa dor. Não está dizendo o nosso herói, o nosso amado. Aí já é o significado, né, oculto. Então Krishna diz, não fiquem ansiosas por causa dos meus pés. Esqueçam sobre isso, né, e abandonem qualquer tipo de pensamento, né, que vocês possam estar tendo em relação a isso. E as gopis dizem, mas você é o nosso amado, nós não podemos parar de pensar sobre você. Se um esposo, ou amado, ou amante, não retorna, né, do local, de um local onde ele foi, na hora em que estava sendo esperado o seu retorno, a sua querida esposa, né, ou amante, não pode fazer mais nada a não ser se preocupar com qualquer calamidade que possa ter ocorrido, e ela pensa que talvez jamais poderá vê-lo novamente. Ela fica muito, muito estressada. Apenas para concluir mais tarde que ele estava bem. Da mesma forma, as gopis expressam o humor delas dessa maneira. Elas dizem, você é o nosso amado, nosso amante. Então, nós somos obrigadas a sentir isso por você. Se nossos corações não sentissem amor por você, nós não poderíamos sentir também dor. O nosso apego por você é a causa do nosso sofrimento, mas ao mesmo tempo é a nossa tendência natural, não tem como nós evitarmos isso. As palavras das gopis são perfeitamente verdadeiras, diz Gurudeva. É apenas por causa desse apego que as pessoas sentem dor, né, e sofrimento. Então as gopis continuam dizendo, nosso apego por você é a nossa culpa, né, é culpa nossa. Nós sabemos que não devemos sentir amor e afeto por você, mas o fato é que nós sentimos. Então, o que devemos fazer agora? Então, a nossa oração para você é que você, por favor, remova do nosso coração esse apego que nós temos por você. E Krishna, ele pode responder para elas. Isso é a sua mente e o seu coração. Você pode cortá-los, né, vocês mesmos. Eu não sou responsável pela sua mente nem pelo seu coração. Então a isso as gopis respondem, o nosso apego por você, né, não é a nossa culpa, né? É sua culpa, porque você é o nosso amado e porque você é muito, né, atraente. E se você se você não fosse tão afetuoso, né, e atraente, nós não teríamos amor por você, né? E assim tudo ficaria muito bem, né? Você fez a si mesmo tão belo, né, e tão charmoso e atraente que nossas mentes nos deixaram para ir com você. Por que você fez isso? As gopis perguntam para Krishna, né? Você pode remover o nosso apego, mas porque você está agora, na verdade, em posse, né, do nosso coração e da nossa mente. Se você quiser nos satisfazer, não vagueie pela floresta. Venha e fique conosco. Esse é o remédio, a solução. Bom, aqui então as gopis deixam bem claro para Krishna, olha, por mais que você diga que nós podemos cortar o nosso coração e a nossa mente, na verdade não podemos, porque já não estão mais em nossa posse. Eles já estão com você. Então agora é você quem decide o que fazer com o nosso coração e com a nossa mente.
Então, as gopis continuam dizendo: se você quiser nos satisfazer, não vague pela floresta, né? Fique conosco aqui, é muito melhor. Então, em cada verso do Gopi Gita, as gopis elas oram: por favor, apareça diante de nós. Elas pedem para Krishna. Elas não podem tolerar aquela separação. No verso anterior, as gopis falaram as palavras Dhyana Mangalam. A palavra Dhyana geralmente significa meditação, mas nesse caso as gopis estão simplesmente indicando que elas estão se lembrando de Krishna. Tá? Dhyana significa também concentrar a sua mente ou absorver a sua mente em determinado pensamento. Essa palavra meditação no português ela não traz, na verdade, o sentido do dhyana, né, para o yoga. Essa palavra meditação ela é um pouco estranha, né? Bom, então essa palavra dhyana geralmente significa meditação, mas nesse caso, né, as gopis estão querendo dizer que elas simplesmente estão se lembrando de Krishna. A lembrança das gopis não é como a lembrança de um yogi que está em meditação. Quando elas se lembram de Krishna, elas se esquecem de absolutamente tudo. O que quer que elas estejam fazendo, né, seja caminhando, falando, cozinhando, né, elas estão sempre imersas em Sahaja Samadhi, ou seja, uma absorção profunda e natural, né, em Krishna. A palavra Sahajayate significa vindo naturalmente, né, ou seja, com o nascimento, né, veio com você através do seu próprio nascimento. A absorção completa delas, né, em tudo que está relacionado a Krishna vem automaticamente e naturalmente. Srila Vyasadeva, ele teve que fazer algum esforço para praticar Bhakti Yoga, né, e assim alcançar Samadhi. As gopis, por outro lado, elas não precisam de nenhuma prática de sadhana bhakti, né, porque o coração delas já está totalmente saturado de prema, né, e situado nos níveis mais elevados de Mahabhava. Eles nunca saem de Samadhi. As gopis elas nunca saem de Samadhi, né? Elas simplesmente vão mais profundo, cada vez mais profundo. O Samadhi delas se aprofunda quando elas veem Krishna e se aprofunda ainda mais quando elas se lembram dele, e quando ele está fora do campo de visão delas. Então, quanto mais saudade, mais profundo é o Samadhi. Essa absorção, esse pensamento. Algumas pessoas ficam muito confusas com isso. Elas pensam o que de fato é mais elevado, se encontrar com Krishna ou estar separado dele. Nós iremos compreender esses tópicos quando nós conquistarmos algum tipo de realização, de compreensão deles. Mas, por enquanto, nós devemos orar pelas gopis, né, assim como Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur faz, e Srila Jiva Goswami também. Ou seja, abre aspas, nem Brahma, nem ninguém pode explicar esses tópicos sem a sua misericórdia. Podemos entendê-los apenas pela sua graça. Então, se as gopis nos concederem sua misericórdia, nós seremos qualificados para compreender completamente a natureza verdadeira de seus passatempos, que não podem ser compreendidos pela análise intelectual. No presente momento, nós devemos ouvir sobre esses tópicos para que possamos desenvolver a avidez de praticar Raganuga Bhakti. O fruto de ouvir esses tópicos
será que possivelmente nós podemos sentir o que nós não conseguimos, o que nós não conseguimos viver sem ouvi-los. Então, é o primeiro sintoma que nós devemos buscar, né? Ou seja, sentir que nós não podemos viver sem ouvir esses tópicos, esses assuntos, esses passatempos. Tá? Esse é o primeiro passo. Esquece tudo. Não é que tem que meditar em você lá como golpe, não é que tem que meditar em você achando que Krishna é o seu amante, que você é serva de Radha, nada disso. Devemos primeiro ter a avidez de não querer ouvir outra coisa a não ser esses passatempos. Tá? E assim, aos poucos, as coisas vão acontecendo naturalmente. Tá? Muitas vezes pessoas me perguntam: Maharaj, eu devo meditar, né, de que eu estou ali servindo Radha Krishna, de que eu sou uma gopi, Krishna é meu amante, ou que eu sou uma manjari, estou servindo Radharani, né, ou que eu quero ser um amigo de Krishna e quero brincar com ele, eu devo meditar nisso enquanto canto, né, o Mahamantra? Não. Você não precisa e nem deve, né, meditar dessa maneira, porque isso seria artificial. Isso seria artificial. Essa meditação sobre a tua Swarupa vai vir automaticamente quando ela se revelar. No momento, você só tem uma ideia baseada na tua mente material. Eu tenho mais atração por esse ou aquele outro passatempo, né? Eu quero me ver como gopi, eu quero me ver como amigo, quero me ver como pai, como mãe de Krishna. Tudo isso está baseado na nossa mente material. Tá? Você não pode tomar isso como sendo um sentimento real da alma, da Swarupa, da tua personalidade original. Porque o dia que isso se manifestar, você com certeza não estará mais nesse nível medíocre de vida que você leva. Você não terá mais apegos materiais, você não terá mais gosto por nada no mundo material. São níveis muito elevados. Até o momento da Swarupa se manifestar, você já tem que estar assim num nível elevadíssimo de Bhakti, elevadíssimo de desprendimento do mundo material, de apego pela prática, né? Então são uma série de pré-requisitos que nós devemos cumprir para chegar à possibilidade de ter a revelação da alma. Até lá, devemos fazer o quê? Seguir as ordens do mestre espiritual. O que o Guru nos diz para fazer, nós fazemos. O Guru diz para você: cante tantas voltas por dia de japa, você canta, cante as canções específicas para as datas comemorativas, você canta, faça a peregrinação em Vrindavan, em Navadvipa, Jagannatha Puri, você faz, né? Ouça o Harikatha que ele vai contar para você, você ouve. Essa deve ser a nossa avidez por enquanto, né? Satisfazer as ordens do Guru, porque o Guru deve estar nos colocando justamente no caminho de Raganuga Bhakti. E se não há, primeiro, o apego pelo Guru, jamais haverá por Radha Krishna. Se não houver a avidez por seguir as ordens do Guru, jamais haverá por servir Radha Krishna. Então esqueçam qualquer tipo de abstração, né, de imaginação. Kalpana, imaginação, não é prática devocional. Muita gente acha que ficar imaginando a si mesmo, servindo Radha Krishna, lá que isso é uma meditação, que isso é parte de Bhakti. Não é. Imaginação não é a parte de Bhakti. Você deve meditar nos passatempos, mas não como você lá dentro. Você pode gostar de ouvir certos passatempos, mas você não tem que se inserir ali dentro, porque isso pode ser, e com certeza será, apenas um produto da mente material. Tá certo? Muito bem. Por quê? Se nós não fizermos isso, nós nos tornaremos o quê? Sarrajias, imitadores, né? Como muitos babadis no Radhakunda, né? Que se vestem de golpe, querem fazer atividades, né, que seriam transcendentais, quando na verdade estão presos nesse corpo material, na concepção material de vida, né, no corpo,
sem qualquer outro tipo de acesso, né, à consciência, a não ser essa de que eu estou nesse corpo, nesse mundo material. Enquanto nós estivermos presos nessa concepção, não tem nada que você possa querer dizer ou pensar ou sentir em relação à tua alma, de fato. E quando a tua alma se revelar, quando ela despertar, aí sim, né? Aí sim, tudo será natural e espontâneo. Mas não porque você quer, não porque o seu falso guru disse para você fazer, tá bom? Então há também que se ter aqui um pouco de precaução quando eu digo seguir as ordens do guru, já pressupõe de um guru fidedigno, não de qualquer guru, tá bom? Muito bem. Então, aqui Srila Gurudeva continua dizendo, algumas pessoas ficam... não, eu já li essa parte. Então nós podemos apenas compreender, vou repetir a última frase, né? Compreender esses passatempos pela misericórdia de Radha Krishna, tá? Das gopis especificamente, tá? Se as gopis nos concederem misericórdia, aí então poderemos ter a qualificação, né, para compreender completamente a verdadeira natureza desses passatempos, que não podem ser compreendidos pela análise intelectual. Então não é porque você sabe muito passatempo, não é porque você conhece muito das escrituras que te faz uma pessoa avançada em Bhakti, de maneira nenhuma. Então no presente momento devemos ouvir sobre esses tópicos, para que nós possamos desenvolver uma avidez para executar Raganuga Bhakti. O fruto de ouvir esses tópicos deve ser, eventualmente, como nós sentiremos, né, que não podemos viver sem ouvi-los novamente, né? Nesse momento, as gopis irão conceder misericórdia para nós. E nós podemos ser capazes de apreciar alguma coisa da ilimitada glória das gopis. Na sua prática de Vaidhi Bhakti, ou seja, seguindo regras e regulações, você executa a cerimônia de Arati para a deidade de Krishna no altar. Krishna ele já possui artigos ou objetos que são milhões de vezes superiores, né, a qualquer um que os devotos possam oferecer a ele. Ainda assim, por obrigação, os devotos devem oferecer esses artigos para a adoração de Krishna. Ou seja, qualquer incenso que você ofereça a Krishna, por melhor que ele seja, né, Krishna já tem em Goloka Vrindavana um incenso que é milhões de vezes superior a esse que você está oferecendo. Só para dar um exemplo, ou seja, qualquer coisa que nós possamos oferecer para ele aqui, ele tem já à disposição dele algo que é infinitamente melhor. Mas ainda assim, por obrigação e por circunstância, nós devemos ainda assim oferecer aquilo que está ao nosso alcance, né? Então, nós oferecemos uma lamparina, oferecemos uma concha com água, um pano, né, e também alimentos. Mas não temos sentimento, né? Nós não temos o sentimento adequado para essa oferenda. As escrituras védicas declaram que que você pode, que mesmo que você pratique archana, ou seja, a adoração com esses objetos por milhões de nascimentos, não é certo que você vá desenvolver gosto por Raganuga Bhakti. No entanto, se a pessoa ela ouve e discute sobre esses tópicos como Gopi Gita e a associação dos Vaishnavas que são superiores a ele, e pratica então Bhakti sob orientação desses Vaishnavas, é certo que ele vai desenvolver então gosto e avidez para Raganuga Bhakti. Isso pode ser ainda mais efetivo se estivermos associados com um Vaishnava que seja Rasika e Bhavuka e que tenha a compreensão real de todos esses assuntos.
Nós não podemos imaginar o resultado desta associação. Assim, nós podemos compreender os tópicos sobre encontro e separação. Então, a adoração no humor da Gaudiya, no humor que Mahaprabhu vem trazer para nós, não é simplesmente ficar fazendo cerimônias e rituais ali mecânicos, entendeu? Diariamente, como se Krishna ficasse satisfeito só com isso, não. Na verdade, o processo todo vem através do quê? Do Harikatha. Vem de você ouvir e falar sobre esses tópicos e se estimular dentro, né, desse tipo de humor de serviço, né, que as gopis prestam, enfim, que os outros amigos de Krishna prestam, que a mãe de Krishna presta, tá? O estímulo maior vem através do Harikatha. Tem vários versos, né, que corroboram isso aí que Srila Gurudeva está falando aqui, de maneira bem simples, na verdade. A linguagem de Gurudeva é o tempo todo muito simples, né, sem levar a coisa para um lado muito técnico, muita citação de versos, para poder criar uma leitura mais atraente, mais fluida, né, para os leigos. Tá? Mas tudo isso aqui pode ser facilmente embasado com muitos versos e muitos, enfim, termos técnicos, etc., etc., principalmente, né, no livro Bhakti-rasamrita Sindhu Bindu e também no Ujjvala Nilmani. Tá? Então, aqui agora Gurudeva vai fazer a descrição de um passatempo. E ele diz o seguinte: neste passatempo está revelado como pode haver separação durante o encontro. Certa vez, no Prema Sarovara, aconteceu um incidente, né, que motivou Krishna a deixar Vrindavana. Tá? Srimati Radhika estava ali, então, sentada no colo de Krishna, abraçando ele abraçada, né, pelos braços dele, e ouvindo as palavras amorosas dele. De repente, veio um abelhão e começou a voar próximo dela. E ela começou a sentir medo. Ele voava próximo do rosto dela, dos pés dela, achando que fosse, na verdade, uma flor de lótus. Então, o vaqueirinho amigo de Krishna, Madhumangala, ele espantou aquele abelhão para bem longe com a sua varinha e retornou depois gritando, né, eu espantei esse Madhusudana, né, para bem longe e ele não mais retornará. A palavra Madhusudana significa o abelhão, mas também é um dos nomes de Krishna. Srimati Radhika ouviu essas palavras e aceitou ou entendeu que Madhumangala estava, na verdade, querendo dizer que Krishna jamais retornaria. Mesmo que ela estivesse ali, sentada no colo de Krishna, ela imediatamente foi lançada dentro de um oceano de sentimentos dolorosos de separação e começou a chorar. Onde está Krishna? Onde está Krishna? E a agonia dela ficava cada vez mais intensa, até o ponto em que ela desmaiou. Esse estágio de amor por Krishna, sentimentos de separação no encontro, é chamado de Prema Vaititya. Prema Vaititya é experimentado, né, no momento em que há o encontro, mas quando Divyamada e Chitrajalpa aparecem ao mesmo tempo, né, como se fosse uma separação. Tá? Divyamada significa loucura divina, né? E Chitrajalpa é uma variedade de fala, é um jeito de falar quando se está intoxicado por esse prema. Existem 10 maneiras de você falar. Divyamada o Chitrajalpa é uma dessas maneiras de você falar como se estivesse louco, né? Sem falar coisa com coisa. Então, neste Prema Vaititya, Radhika
ela externamente está com Krishna, mas ela sente internamente que está separada dele. Tá? Por outro lado, no Divyomada e no Chitrajalpa, quando ela está externamente separada com ele, ela pensa, agora eu estou com Krishna. Internamente ela está se encontrando com ele, né, o que dá alegria, né, para o coração dela. Então, vendo esta cena, Krishna percebeu que o humor de separação de Srimati Radhika, né, durante o encontro com ele, né, o fez pensar. Radhika e as gopis sentem a minha presença quando estão separadas, né, umas das outras. Quando nós estamos separados uns dos outros. Mas às vezes elas sentem saudade de mim, ou sentem que estão separadas de mim, quando na verdade estão comigo. Né? Nesses momentos, não existe nada que eu possa fazer para ajudá-las. O sentimento delas de separação, enquanto estão no encontro, trazem um grande sofrimento. Seria melhor que eu então me afastasse e fosse embora. Para o quê? Para que elas pudessem se encontrar comigo internamente. Então eu devo sair de Vrindavana para sempre, porque isso é melhor, né, do que eu sentir essa dor, né, de estar com elas, mas sem poder estar. E talvez assim eu possa sentir, elas possam sentir um pouco mais de felicidade, né, na minha ausência, tendo então um encontro interno comigo. E as gopis também sentem o mesmo sobre Krishna, né, o mesmo que Krishna. Elas dizem, enquanto Krishna estiver satisfeito, né, não importa quanta dor e sofrimento nós sentimos. Então, elas encontram algum tipo de consolo, né, após Krishna, encontraram, né, após Krishna ir para Mathura e para Dwaraka. E elas estão em Vrindavana pensando, Krishna está feliz com as suas rainhas, seus filhos e outros associados. E ele também sente alegria em se encontrar com Kubja. Deixe que ele fique feliz. Nós não queremos perturbá-lo. Da mesma forma, Krishna encontra algum consolo quando ele está em Mathura ou Dwaraka. Ele pensa, as gopis estão de alguma forma ou de outra felizes com o sentimento delas de separação. Eu quero a felicidade delas. E elas alcançam essa felicidade nesses humores e sentimentos de separação. Se eu permanecesse em Vrindavana, era possível que elas experimentassem muita saudade de mim, né, e pudessem até mesmo morrer. Esses sentimentos sublimes estão presentes especialmente em Srimati Radhika, que pode saborear essa separação com Divyomada e Pralapa. Os humores amorosos aqui de Srimati Radhika descritos pelos nossos acharyas estão nos comentários do Brahmara Gita. A razão pela qual as gopis não morrem, né, não morrem pela angústia dessa separação por Krishna, é porque elas pensam, Krishna ficará muito triste se nós morrermos. Por essa razão, nós então permanecemos vivas. Da mesma forma, Krishna pensa, se eu morrer, as gopis sentirão uma dor indescritível. Ele e as gopis, então, não querem nada mais do que a felicidade do outro. Isso é chamado amor puro. Nós ouvimos que Krishna deixou Vrindavana para matar Kamsa e para estar com Vasudeva e Devaki.
mas isso são apenas razões externas, né? A razão primordial e essencial foi para satisfazer as golpes. Mais do que isso, né? Nós podemos considerar que se ele de fato deixou ou não Vrindavana. Ele estava indo para Mathura matar Kamsa, como está descrito no Bhagavatam, no capítulo 14 e no capítulo 44 e 45, né? Que explica o seguinte: quando Krishna e Balarama deixaram Vrindavana e foram para Mathura com a Krura, Nanda Baba também foi para Mathura. E no dia seguinte, né, eles chegaram, no dia após a chegada deles, Krishna matou Kamsa, né, e os irmãos de Kamsa também lutaram contra Krishna e Balarama os matou, né? Mais tarde, nesse mesmo dia, Krishna, então, ele coroou Ugrasena como rei de Mathura, com uma grande celebração, né, com oferenda de flores e muitas outras, né, parafernálias. Ugrasena, ele tinha sido rei anteriormente, mas Kamsa roubou o trono dele. Após a morte de Kamsa, Krishna, então, executou a Abhisheka, a cerimônia de banho, e novamente, né, se coroar como sendo o próprio rei. Então, após Ugrasena, como próprio rei não, para coroar Ugrasena como rei. Após Ugrasena ser novamente colocado como rei, né, todos os membros importantes da família Yadu, como Vasudeva, Devaki, Ugrasena e Akrura, tiveram um encontro muito longo, no qual eles decidiram: nós devemos tomar muito cuidado com Krishna, porque agora que ele matou Kamsa, ele pode tentar voltar para Vrindavana. Nanda Baba estava esperando no jardim, né, da cidade, vamos dizer assim, no jardim não, fora da cidade de Mathura, né, esperando por Krishna e Balarama voltarem. Então, eles disseram: nós precisamos garantir que Krishna e Baladeva não retornarão para Vrindavana. Então, nós iremos colocar sobre eles, né, a ideia de que eles são filhos de Devaki e Vasudeva, não de Yashoda e Nanda. Tá? Então, assim, ainda falta mais um bom pedaço para terminar, e depois a gente vai terminando, a gente vai encerrar na próxima aula esse verso número 10. Tá bom? Então, um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.